O senhor Procurador-Geral da República, Augusto Aras, deu um baita de um tiro no pé, e esse tiro no pé rechaçou em Jair Bolsonaro e na campanha do Arthur Lira, que é o candidato do Bolsonaro, para tentar ser presidente da Câmara dos Deputados. Olha, azedou o caldo completamente. O Conselho Superior do Ministério Público entrou em ação, já fez uma nota de repúdio contra o Augusto Aras. Às vezes fala, mas Thiago, nota de repúdio? Mas calma, é o Conselho Superior do Ministério Público quem pode julgar o Augusto Aras. Eles já estão por aqui. 6 dos 8 membros assinaram a nota contra o atual Procurador-Geral da República. É a segunda vez na história que o Conselho Superior do Ministério Público age contra o Procurador-Geral da República. Só para você ter uma ideia de como é grave. Tem ministro do STF, um deles, o Marco Aurélio de Mello, falou que está assustado com tudo que acontece e que a fala do Procurador-Geral da República foi muito preocupante, mas teve ministro do STF que já falou, ele pode cair. O atual Procurador-Geral da República pode ser afastado. É, exatamente. Por quê, Thiago? Qual foi? O que falou Augusto Aras que todo mundo tá tão bravo? Augusto Aras, na terça-feira à noite, ele emitiu uma nota dizendo que o estado de calamidade pública, para quem não sabe, o Brasil está em estado de calamidade pública desde março do ano passado por conta da pandemia. Aí ele falou que esse estado é a antessala do estado de defesa. Estado de defesa é um estado que pode ser proclamado pelo presidente da República, decretado, e que tira dos cidadãos várias liberdades individuais. Por exemplo, a liberdade de você ligar para alguém sem ser grampeado, acabou. O governo pode te grampear a qualquer momento. O governo pode interceptar suas cartas. O governo pode proibir pessoas de se reunirem. É exatamente, proibir. Ah, você quer encontrar com não sei quem? Não, não pode. Ah, vai ter reunião do partido tal? Não pode. Exatamente isso. Inclusive online o governo pode proibir essas coisas no estado de defesa. E o Augusto Aras deu essa sugestão para o Bolsonaro. Aí, azedou. Vou falar aqui sobre as reações e como a coisa ficou bem feia em Brasília, o tempo fechou completamente. Mas antes, se você quer lutar contra esse desgoverno, se inscreve aqui no canal, que aqui a gente luta todos os dias contra o Bolsonaro. E para falar que é todos os dias, hoje rodou o nosso carro de som no Rio de Janeiro, eu vou mostrar no finalzinho desse vídeo. Tava na fila da Caixa, na fila do Banco do Brasil, rodou por 4 horas hoje lá no Rio de Janeiro, denunciando o desgoverno Bolsonaro, o descaso do Bolsonaro com a vacina, com o oxigênio em Manaus, denunciando tudo. E no sábado estaremos na carreata que terá em Belo Horizonte, que vai sair do Colégio Pio XII. Atrás do Colégio Pio XII, às 11 da manhã vai sair carreata e estaremos lá com carro de som na carreata. Vamos pra cima deles. Aqui no Plantão Brasil a gente vai pra cima do Bolsonaro. Então se inscreve no canal e quem quiser ajudar com as ações do canal para manter carro de som, manter outdoor em várias cidades, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. Clique em Seja Membro, você ajuda com as ações do canal. Ou no primeiro comentário deixa escrito o nosso Pix, que é apoie@plantãobrasil.net, quem quiser fazer um Pix. Ou tem lá o PicPay, apoie-se, conta bancária para quem quiser ajudar as ações do canal. E no finalzinho desse vídeo eu mostro aqui o carro de som que rodou no Rio de Janeiro, eu mostro um dos vídeos, também vou mostrar lá no meu Twitter. Tá no primeiro comentário também, minhas outras redes. Mas agora vamos falar sobre o Augusto Aras. O Augusto Aras falou na terça-feira isso aí que eu disse. Ele emitiu uma nota dizendo que investigar o Bolsonaro é obrigação do Legislativo. Legislativo, ou seja, da Câmara dos Deputados e do Senado. Só que tem uma coisa, o Augusto Aras é Procurador-Geral da República. Ele tem que investigar o Bolsonaro, não por crimes de responsabilidade, mas por crimes comuns. Se o presidente cometeu um crime comum, vou dar um exemplo, homicídio doloso. Homicídio doloso é quando você sabe que alguma ação sua ou alguma inação sua, você deixar de fazer uma ação, vai matar alguém. Quando o governo Bolsonaro admite que foi avisado várias vezes, não uma nem duas, mas pelo menos 5 vezes foi avisado com todos os dados possíveis de que ia faltar oxigênio em Manaus. E aí, a procuradoria lá, os procuradores lá do Amazonas dizem que, além de não fazer nada, o governo ainda cortou o suprimento de oxigênio para Manaus, os aviões pararam de chegar lá em Manaus com oxigênio. Isso é homicídio doloso. E o governo Bolsonaro tem que ser investigado por isso. Mas Augusto Aras se limitou a investigar só o governador do Amazonas e a prefeitura de Manaus. Aí ele foi muito pressionado e colocou o ministro Pazuello nisso, mas ele quis tirar o corpo dele de campo e falar, não, tô tirando aqui e não é comigo, quem tem que investigar o Bolsonaro é o Legislativo. Mentira, não é o Legislativo. Aí na mesma fala ele fala, o estado de calamidade pública é antessala do estado de defesa. Quer dizer, além de falar que não vai investigar o Bolsonaro, que vai proteger o Bolsonaro que indicou o cargo, que não vai
fazer o que é responsabilidade dele de acordo com a Constituição. Não sou eu, Thiago, é a Constituição que diz que ele tem que investigar o presidente quando há crime. Além dele não fazer isso, ele ainda sugere o estado de defesa um dia depois do Bolsonaro dizer que são as Forças Armadas quem decidem se tem ditadura ou se é uma democracia, e 2 dias depois das Forças Armadas mandarem um comunicado, muita gente não ficou sabendo, mas mandaram para a Revista Época publicou uma matéria dizendo que generais são assassinos, e eu, Thiago, assino embaixo, com assinatura, até registro em cartório se precisar, são assassinos. O general Pazuello é um assassino e ele é um general da ativa, não é da reserva. Então sim, as nossas Forças Armadas têm assassinos como generais da ativa, e o Pazuello é um. Aí tem outros lá no governo Bolsonaro. Aí o que acontece é o seguinte, o Exército mandou uma carta para a Revista Época fazendo várias ameaças, e a Revista Época, que pertence à Globo, se calou, não falou nada a respeito, mas também não tirou a matéria do ar, como pediu o Exército. Mas desde a ditadura militar, o Exército não mandava, as Forças Armadas não mandavam uma notificação assim oficial para algum veículo de mídia mandando tirar alguma coisa do ar. Olha só como as coisas estão escalando. Aí vem Augusto Aras e faz isso. Aí caiu muito mal em Brasília. Um ministro do STF que não se identificou, falou com o jornal Valor Econômico, e ele falou, Augusto Aras está pedindo, em outras palavras, ele está pedindo para cair. Ele está incorrendo em crime de prevaricação. Outra coisa, ele está encobrindo homicídio doloso. Aí eu falei homicídio doloso, quem falou não fui eu. Eu estou pegando as palavras de um ministro do STF que falou com o jornal Valor Econômico. Olha só, o ministro Marco Aurélio de Mello, covardão, falou que está assustado com tudo isso e que isso não é normal na democracia. Ele falou que até existe na Constituição o estado de defesa, mas que nesse momento é inviável, se quer pensar nisso, mas que está assustado com esse covardão. Na hora do STF prender um presidente, rasgar a Constituição para permitir a prisão de um presidente sem prova, não tinha nenhum covarde, né? Tinham 6 ali para votar. Claro, o Marco Aurélio de Mello votou contra essa papagaiada, mas agora, na hora de tirar um governo que está prometendo que vai dar golpe, que está dando todos os sinais de que quer dar um golpe, aí o cara, eu tô assustadinho. Engraçado, eu, Thiago, só para você ter, se não se inscrever no canal, se inscreve agora. Eu mostro aqui a minha cara todos os dias. Coloco o carro de som em Manaus, em Camaçari, em Taubaté, em várias cidades a gente coloca aqui no Plantão Brasil, mas quem mostra a cara sou eu. Eu não tenho quase 200 mil de verba de gabinete como o ministro do STF tem. Eu não ganho 35, 37 mil reais por mês, fora os penduricalhos, fora auxílio não sei o que como o ministro ganha. Eu não tenho escolta da Polícia Federal. Eu mostro aqui a minha cara e faço oposição contra o Bolsonaro. Esses covardões tem toda a mamata possível e imaginária, eles merecem, tá? Pode até merecer ou não, eu nem vou entrar nesse mérito. Eles têm toda a proteção do Estado possível e imaginária. Aí tô com medinho, vai pra cima do Bolsonaro. Tem que ir pra cima do Bolsonaro sim, eles estão acovardados, estão todos cometendo crime de prevaricação. E aí entra em campo o Conselho Superior do Ministério Público, onde 6 dos 8 procuradores assinaram uma nota contra o Augusto Aras, e quando o Conselho Superior entra, olha só, eles podem pedir, por exemplo, impeachment do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Quem vota esse impeachment? O Senado. E aí, eu comecei a ler outras matérias sobre como é que tá o clima no Senado. Aí eu fui vendo, o clima no Senado tá bem ruim pro Augusto Aras, tá péssimo pro Augusto Aras, no Congresso inteiro. Depois que ele falou isso, o Arthur Lira já estava praticamente assim, dando a volta olímpica, falando eu vou me eleger presidente da Câmara dos Deputados, graças à péssima escolha do Rodrigo Maia, que foi colocar o Baleia Rossi, que é braço direito do Michel Temer. O Baleia Rossi, primeira coisa que ele foi fazer, toda vez que o Baleia Rossi dá uma entrevista, só sai assim, tem gente que vai no banheiro para fazer cocô. O Baleia Rossi não, ele dá entrevista pra Folha quando ele quer fazer cocô, porque olha, só sai porcaria da boca do Baleia Rossi. A primeira entrevista, ele conseguiu rachar a base que o Rodrigo Maia fez para ele, com o apoio da esquerda e tudo. Ele falou, sou contra o impeachment. Pronto, aí já rachou. Eu tenho certeza que metade do PT que tá no bloco vai votar contra o Baleia Rossi. Eu tenho certeza absoluta. Os 10 do PSOL que não estão no bloco e que votariam no candidato do Maia no segundo turno, com certeza não vão votar os 10. Talvez, se votar 5 é muito. E aí, o que aconteceu? O Arthur Lira estava com tudo bem para ganhar a presença da Câmara dos Deputados. Depois da fala do Procurador-Geral da República, vários deputados ficaram com o pé atrás, não um pé atrás, com 2 pés atrás, assim, epa, peraí, vou colocar o candidato do Bolsonaro
dizendo que o Bolsonaro não é burro, não, porque o PT, quando fazia indicação, fazia uma pior que a outra. Assim, o PT colocava a corda no pescoço, enrolava bem, aí fazia o nó assim e dava pro adversário, que foi indicando o Procurador-Geral da República como Janot, indicando gente como Barroso, Luiz Fux, como ministro da STF, Rosa Weber, Carmen Lúcia. O Bolsonaro não. O Bolsonaro não dá um ponto sem nó em indicação. Colocou lá um cara que é leal a ele. Aí o pessoal começou a falar, peraí, o Arthur Lira vai ser leal ao Bolsonaro como é o Augusto Aras? O Arthur Lira que tu fala em independência no discurso, eles são todos independentes do Bolsonaro. Chega na hora do vamos ver, ó o que o Augusto Aras está fazendo, encobrindo o assassinato, o genocídio que está acontecendo em Manaus nesse momento, que não parou. Não parou, as pessoas continuam morrendo por falta de oxigênio. A mídia continua mostrando, vai assistir jornal, você vai ver que continuam morrendo e estão morrendo também no Pará, está acabando o oxigênio no interior de Minas Gerais, em vários estados está acabando o oxigênio, as pessoas vão começar a morrer asfixiadas em vários outros locais do país. Aí, o que acontece? Azedou, o Arthur Lira perdeu muito voto, perdeu muito apoio, várias lideranças políticas começaram a conversar com Baleia Rossi e no Senado os dois candidatos. Uma é a Simone Tebet, do MDB, que tem apoio do líder do governo Bolsonaro, que é o Bezerra, que também é do MDB. É engraçado, o Bolsonaro está apoiando outro candidato, mas o líder do governo dele no Senado apoia a Simone Tebet. O outro candidato é o Rodrigo Pacheco. Tanto a Simone Tebet quanto o Rodrigo Pacheco, os dois candidatos, eles são contra o Augusto Aras, que eles não interessa o candidato que está o líder do governo Bolsonaro apoiando, a Simone Tebet, ou o candidata, né? Ou o candidato que está apoiando o Jair Bolsonaro, os dois são contra o Procurador-Geral da República. Então, para o impeachment dele andar lá, seria muito fácil. Tem uma outra coisa que muita gente não sabe. O lavajatismo que o Bolsonaro e que a esquerda estão brigando tanto contra ele, o Bolsonaro não porque ele tem alguma coisa com a Lava Jato, não tem nada contra a Lava Jato, o Bolsonaro. O Bolsonaro está brigando contra a Lava Jato porque o Centrão colocou essa pauta para o Bolsonaro e aí ele começou a colocar essa pauta como prioridade dele, senão ele perde apoio de boa parte do Centrão. E a esquerda é contra a Lava Jato por motivos óbvios que a Vaza Jato aqui já mostrou. Aí, uns porque são criminosos e outros porque foram perseguidos e um presidente foi condenado e foi retirado da eleição e preso sem provas. E a Vaza Jato provou que não tinha provas e que houve conluio do juiz com o procurador. Aí não vamos nem entrar nessa discussão. O que acontece é o seguinte, o pessoal da Lava Jato, o lavajatismo é muito forte no Senado. E o lavajatismo quer a cabeça do Augusto Aras. Assim como nós, a esquerda, queremos. Olha só como tem uma coisa. Nós, a esquerda, não odiamos o Bolsonaro e odiamos a Lava Jato, mas a esquerda com o Bolsonaro tem uma pauta em comum, que é acabar com a Lava Jato. A esquerda com a Lava Jato tem uma pauta em comum, que é acabar com o Bolsonaro. Então a esquerda fica do lado de fora, mas se tiver inteligência, consegue jogar gasolina na fogueira, que é a briga entre Bolsonaro e lavajatismo. O lavajatismo quer acabar com Augusto Aras. O lavajatismo está perdendo muito mais do que a esquerda pela fala do Augusto Aras sobre estado de defesa. Então, agora é a hora de jogar junto com eles uma vez e falar, vamos acabar com esse Augusto Aras ou vamos obrigá-lo a investigar o Bolsonaro. Tá na hora dos partidos começarem a colocar, mas um monte. Notícia crime, notícia de fato, eu não sei, eu não sou jurista. Vê o que dá e começa a denunciar o Bolsonaro pelas mortes em Manaus. Começa a juntar prova, começa a denunciar o próprio Augusto Aras. Ou será, parece o quê? Que o partido da esquerda tá com medo. Mas se eu for muito pra cima do Augusto Aras, ele vai me investigar, e aí ele vai me perseguir, como fez o Sérgio Moro, como fez o Janot, que era indicado pela própria Dilma, mas perseguiu o pessoal da esquerda. Então parece que a esquerda tá meio desnorteada. Mas não, tem que ir pra cima mesmo, sem medo. Porque quando a esquerda começou a ficar com medo, foi depois de 2013, o que aconteceu? Foi uma derrota atrás da outra. A esquerda, quando começa a ir pra cima, aí o povo vem junto, porque a esquerda, só para ter uma ideia, o PT é o maior partido da América Latina, são quase 3 milhões de filiados. O povo vem junto e a gente consegue fazer barulho, a gente consegue ir para cima. Assim como aqui no Plantão Brasil a gente não tem nem verba que partido político tem, a gente vai para cima, a gente vai participar da carreata, a gente vai com carro de som, a gente coloca outdoor, tem que ir para cima do desgoverno. Porque senão o Bolsonaro vai continuar. É a primeira vez na história que alguém avisa que vai dar golpe daqui a 1 ano e 10 meses e ninguém faz nada. Tem que ter alguma articulação também com o pessoal do STF falando, gente, vamos cortar as asinhas do Bolsonaro finalmente? Vamos derrubar esse cara? Que tá demorando. Estamos esperando a eleição para a Câmara dos Deputados para depois andar a cassação de chapa. Ou não, vai que eles se acovardam até lá.
que o Bolsonaro ele vai tentando aparelhar as instituições que têm arma, no caso os militares, as polícias militares, para quê? Para causar medo no STF, no TSE. Vamos ver o que vai acontecer, mas há de se ir para cima. Pelo menos sabemos o quê? Que a oposição do Bolsonaro na direita, que ali Rodrigo Maia, João Dória, até a parte do lavajatismo, eles estão tentando alguma coisa. A parte da esquerda está com bem menos poder, mas também está tentando se articular. Então vamos continuar indo para cima do Bolsonaro, porque é necessário. E aqui a gente vai mesmo. Olha só o nosso carro de som que rodou contra o Bolsonaro no Rio de Janeiro. Olha só. Esse é perto da estação de Ramos. Olha. O ministro da Saúde, Bolsonaro, diz que não pode fazer nada para ajudar Manaus. Então, para que serve esse governo? Porque só com Bolsonaro presidente é que a inflação explodiu e os preços não param de subir. Estamos sem vacina, sem auxílio e sem oxigênio, mas temos inflação e desemprego altíssimos. Se o presidente Bolsonaro não pode fazer nada para ajudar o Tá aqui e no fim falava, se o presidente não pode fazer nada para ajudar o povo, por que não renuncia? Rodou por 4 horas o carro e vamos continuar rodando, vamos continuar indo para cima. E quem for de Belo Horizonte, no sábado, no Colégio Pio XII, 10 horas concentração, 11 horas começa a carreata, vamos para cima deles. Falou!